pessoal, vamos começando mais um curso aqui da Automa Cursos, referente ao capítulo 8 do livro de Estatística, que hoje nós vamos abordar o tema inferência, ok? Então vamos abrir o livro aí, eu peço para que vocês também abram e a gente vai mostrando os tópicos, né, página a página, e eu vou parando à medida que a gente for esbarrando em exercícios e fazendo uma espécie de resumo do capítulo, ok? Então vamos abrir o livro aqui. Fazer o livro caber na área de visualização de vocês, ok? Então vamos lá, rapidinho lá para a unidade 8. A gente vai hoje estudar então a primeira parte, que é a distribuição de probabilidade, chama-se distribuição de probabilidade binomial e normal. Aí, onde o principal tópico abordado é o tópico de inferência. Então vamos lá para a página 108. Ok. Então, muito bem. Seguindo aí a mesma metodologia que eu venho utilizando nas outras aulas, para essa aula online, a gente também vai ler partes do capítulo, ok? E à medida que a gente for identificando partes muito importantes, ou seja, as partes principais, eu vou identificando ela para vocês, marcando ela para vocês focarem naquilo que realmente importa do capítulo, ok? Bom, então vamos lá, ok. Minha ideia é fazer com que essa aula dure no máximo 1 hora para o vídeo não ficar muito grande, ok? Então eu vou me controlando aqui, utilizando uma outra tela também. Bom, então tá. Então, na primeira parte dessa unidade, vão ser apresentados os principais conceitos associados às variáveis aleatórias. A gente já viu o que é variável aleatória, né? Nos outros capítulos, são variáveis que podem assumir valores aleatórios entre as funções. E distribuições de probabilidade, que são importantes quando se refere à modelagem de situações que envolvem eventos caracterizados pela incerteza. Ou seja, são eventos cujos resultados a gente não consegue ter certeza do que vai ocorrer. Por isso são chamados de eventos aleatórios, tá bom? O que é uma variável aleatória? É aquela cujo valor numérico é único para cada resultado do experimento e determinado por processos acidentais, ao acaso, que não estão sob o controle do observador. Então, ou seja, é toda variável onde o valor dela a gente não consegue ter controle sobre ele. Por exemplo, jogar uma moeda para cima e saber se vai ser cara ou se vai ser coroa. É uma variável aleatória. Por quê? Porque você não consegue ter controle se vai ser cara ou se vai ser coroa. Okay? Considerando, claro, que a moeda não seja viciada. Alguns outros exemplos aqui. O número de homens entre 30 passageiros que aguardam um trem na estação. Se você sabe que tem 30 passageiros, como é que você vai identificar o número de homens? É uma outra variável aleatória. Pode ser de 0 até 30, certo? A altura de uma funcionária do sexo feminino selecionada aleatoriamente no supermercado. De novo, outra variável aleatória. Por quê? Porque se você seleciona uma funcionária qualquer, não tem como você ter controle de qual que vai ser a altura dela, né? O valor exato da altura, ok? Então, muito bem. Então, agora que a gente já conceitou o que é a variável aleatória, né, é uma variável onde a gente não tem controle sobre o valor dela, agora a gente vai conceituar o que vem a ser variável aleatória discreta e contínua. A diferença entre discreta e contínua é a mesma diferença da matemática básica, certo? Onde discreto basicamente é aquilo que a gente consegue contar, ou seja, que admite um número limitado de valores. E além disso, esse número limitado pode ser listado. Então, por exemplo, dos 30 passageiros que estavam aguardando o trem na estação, vamos supor que a gente verificou e identificou que são 18 homens. 18 são os homens. Então, se eu chamar de x, que é a minha variável aleatória, o número de homens,
uma vez que eu já sei que são 18 homens, a probabilidade de aparecer pelo menos um homem na estação é de 18, ou seja, a quantidade de eventos, né, favoráveis, dividido por 30, que é a quantidade de ocorrências possíveis. Desculpa, não eventos, tá, pessoal? Quantidade de ocorrências favoráveis dividido pelo número de ocorrências possíveis. Então, eu tenho possibilidade de 30 homens, mas eu sei que tem 18. Então, qual que é a probabilidade? 18 sobre 30. Ok? A gente já viu a probabilidade antes. Então, a probabilidade é 0,6. Por que é uma variável aleatória discreta? Pelo simples fato de que homem a gente consegue contar. Existe um homem, dois homens, três homens. Não existem, por exemplo, 0,465 homens, ok? Claro que eu estou considerando uma pessoa inteira, né, pessoal? Então, variável aleatória contínua. Agora, a diferença entre discreta e contínua, se a discreta é algo que a gente consegue contar, a contínua é algo que a gente não consegue contar. Que ela apresenta um número ilimitado de valores, ou seja, infinito. E esse número limitado ele não pode ser listado, ou seja, a gente não consegue enumerar. Por exemplo, a altura de uma funcionária do sexo feminino selecionada aleatoriamente em um supermercado. X, a minha variável aleatória, é a altura da funcionária. Se a funcionária tem uma altura entre 167 centímetros e 168 centímetros, que é 1,67 e 1,68, o valor medido pode ir de 167,0001 centímetros até 167,999 centímetros. O que significa? Significa que se eu falo que a altura dela está entre 1,67 e 1,68, pode ser infinitos valores. Na verdade, o livro até limitou aqui em 4 casas decimais, mas na verdade, literalmente, podem ser infinitos valores. Okay? Entre dois números reais, pessoal, existem outros infinitos números reais. A altura ela pode ser dividida tanto quanto eu queira. Por isso que ela é uma variável aleatória contínua. Okay? Então, diferenciamos a diferença entre variável aleatória discreta e variável aleatória contínua. Okay? Distribuição de probabilidade. Após identificada a variável aleatória, há a necessidade de calcular os valores das probabilidades. Então, assim como a gente acabou de fazer aqui, por exemplo, a gente identificou que a minha variável aleatória é o número de homens e a gente calculou a probabilidade depois, o mesmo objetivo segue para outras variáveis aleatórias. Então, identificamos qual é a variável aleatória. Agora a gente quer calcular qual a probabilidade correspondente àquela variável aleatória. Okay? Então vamos ver alguns exemplos aqui rapidinho. A tabela, deixa só um minutinho, pessoal. Vamos abrir aqui o OneNote. Ok. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir um arquivo do Word aqui. E eu vou colocar ao lado da nossa apostila. Ok? Aí a gente vai fazendo uma espécie de resumo para a gente ver o que a gente está vendo nessa aula. Tá legal? Vou colocar aqui na área de visualização de vocês. Beleza. Ok. Então tá. Então vamos lá. Então o que a gente está vendo até agora? A gente está na parte de inferência. Okay? Não vou me preocupar muito com acentuação, grafia, nem nada não, tá, pessoal? A ideia aqui é a gente fazer uma espécie de resumo que depois eu vou mostrar para vocês, vou mandar para vocês uma forma de vocês conseguirem resumir o que a gente vai ver na aula, tá bom? Então, inferência. Então, a gente viu aqui, ó, definição de variável aleatória, ok? Vimos que existem dois tipos, discreta e contínua, certo? Agora, a gente vai definir definição de distribuição de probabilidade. Ok?
Então tá, vamos ver aqui. Após identificar a variável aleatória, a necessidade de calcular os valores das probabilidades correspondentes. Então vamos ver essa tabelinha aqui. Vocês lembram? A tabela tem essa variável aqui, idade, certo? E tem aqui a minha frequência, certo? Para cada uma dessas idades. Percebam que o F aqui está maiúsculo, mas na verdade essa não é a frequência acumulada, tá, gente? É a frequência simples, a frequência absoluta. Então, portanto, é que os números aqui não estão aumentando, certo? Então, isso aqui é a minha frequência absoluta. Então, vamos lá. Eu sei, de novo, como é que a gente define probabilidade, né? Probabilidade é sempre número de ocorrências favoráveis sobre o número de ocorrências possíveis, né? Probabilidade. Número de ocorrências favoráveis dividido por número de ocorrências possíveis, certo? Então, por exemplo, se eu viro para vocês e falo, olhando essa tabela aqui a gente consegue ver, 8 pessoas têm 19 anos, 6 pessoas têm 21 anos, 13 pessoas têm 22 anos, 4 pessoas têm 25 anos e uma pessoa tem 30 anos. Você vira e fala, qual a probabilidade de uma pessoa ter 19 anos? Seguindo o que o livro está mostrando aqui. Bom, a probabilidade, né, meu P de x no caso aqui, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a o número de ocorrências favoráveis, ou seja, quantas pessoas têm efetivamente 19 anos, desculpa, 8, dividido pelo número de ocorrências possíveis, o número total de pessoas. Para eu poder descobrir o número total de pessoas, o que eu preciso de fazer, pessoal? Eu preciso de somar todas essas frequências, certo? Então, 8 mais 16, 14. Com 13, 27. Com 4, 31. Com 1, 32. Então dá 32, que é igual, se a gente for fazer a conta aqui, que eu não vou fazer, já sei. O resultado dá 0,25, ou 1/4, certo? Que bate exatamente com o resultado que está aqui no nosso livro, correto? Seguindo a mesma lógica, a gente pode identificar a probabilidade de ter 21 anos, 22, 4 e 1. Para eu saber a probabilidade de ter 21 anos, é 6 dividido por 32. 22 anos é 13 dividido por 32 também. 25 anos é 4 dividido por 32. E 30 anos é 1 dividido por 32. Que é o que a gente consegue ver aqui nos próximos valores, ok? Probabilidade de 22 anos, 25 anos e 30 anos, ok? Agora, essas probabilidades elas foram organizadas em uma tabela. Ao invés de mostrar agora quantas pessoas tem cada uma das idades, eu estou mostrando qual a probabilidade de cada uma ter aquela idade correspondente. Então, a probabilidade de ter 19 anos é 0,25 e assim por diante. Percebam que se eu somar todas as probabilidades, pessoal, o total tem que dar o quê? Tem que dar 1. Probabilidade é um número entre 0 e 1, né? Como a gente já definiu antes. E aí, tem alguns outros exemplos. Por exemplo, vamos ver mais um aqui. Feito o levantamento sobre os salários de funcionários de uma empresa, pode-se elaborar o seguinte quadro de distribuição. Então aqui, pessoal, a gente tem separação por classe. Primeira classe são pessoas que recebem salários de 500 até 1.100 reais. Segunda classe, de 1.000... Opa, acabei de identificar um erro aqui, tá, gente? Na verdade, aqui não é de 500 até 1.100, certo? É de 500 até 1.000. Porque o ponto inicial da próxima classe tem que coincidir com o ponto final da última classe. Então, corrijam aqui. Essa parte aqui, ó, não é 1.100, deveria ser 1.000. Tá legal? Porque, senão, alguma pessoa que, por exemplo, ganhasse 1.050, teria que aparecer tanto aqui quanto aqui. Ok? Então, tá errado, tá bom? Aqui não é 1.100, aqui é 1.000. Então, beleza. Pessoas que recebem de 500 até 1.000. 3 pessoas. De 1.000 até 1.500. 6. 1.500 até 2.000, 10. 2.000 até 2.500, 4. 2.500 até 3.000, 2. Então, se eu quiser saber qual que é a probabilidade de uma pessoa ganhar entre 1.000 e 1.500, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o número de ocorrências favoráveis, que é esse 6, e dividir pelo número total de ocorrências, que é a soma de todo mundo. 3 mais 6 mais 10 mais 4 mais 2.
Nesse caso é esse cara aqui, ó. 6 dividido por 25. Será que é 25 mesmo? 3 com 6, 9. Com 10, 19. 19 com 4, 23. 23 com 2, 25. Então, certíssimo. Ok? E aí, assim como a gente fez, então, primeiro a gente mostra, tem a tabela descritiva, né? Onde tem as classes e a frequência para cada uma delas. Agora a gente vai mostrar as classes com as devidas probabilidades. Essas probabilidades, elas têm que somar quanto? Pessoal, 1. Se vocês somarem isso daqui, vocês vão ver que dá 1 mesmo. Legal? Muito bem. Então agora a gente vai ver duas distribuições, a distribuição binomial e a distribuição normal. São formas como essas probabilidades aqui, ó, podem estar distribuídas, dependendo de qual evento e experimento que nós estamos conduzindo, ok? Então, primeiro, distribuição binomial. Esse é um dos modelos de distribuição discreta de probabilidade e tem como referência o processo de amostragem de Bernoulli. Não vou entrar aqui no mérito do que vem a ser o processo de amostragem de Bernoulli, tá ok? Porque não é o foco aqui, sim o foco é a gente representar qual que é a distribuição de probabilidade. Ok, então tá. Primeira característica. Eventos binomiais, que é o que a gente está estudando aqui, tem como base a existência de duas únicas categorias, mutuamente excludentes. Isso significa que uma categoria implica a possibilidade de não ocorrência simultânea da outra categoria. Então, quando que a gente utiliza essa distribuição binomial? Quando os resultados para mim, para o meu experimento, são dois, e um exclui o outro. Por exemplo, lançamento de uma moeda, se vai dar cara ou se vai dar coroa. Só tem dois resultados possíveis, cara e coroa, correto? E se eu jogar uma moeda para cima e ela der cara, não tem como ela dar coroa ao mesmo tempo. Da mesma forma que se ela der coroa, não tem como ela dar cara ao mesmo tempo, certo? Então atende quais são as premissas, né, dessa distribuição, que são dois resultados, certo? E a não ocorrência simultânea desses dois resultados, ok? Uma ocorrência exclui a outra. Nas análises estatísticas, temos como exemplos mais comuns eventos binomiais, os que estabelecem situações de sucesso ou fracasso. Então, só um minutinho, pessoal. Então, por exemplo, a gente também define como distribuição binomial aquele caso onde eu tenho um resultado que chama fracasso ou um resultado que chama sucesso. Então, fiz uma tentativa de conseguir acertar uma bola na cesta, no basquete. Ou eu acertei ou eu errei. São dois casos, não tem como os dois acontecerem ao mesmo tempo. Então, novamente, acontece a distribuição binomial, certo? A distribuição binomial permite extrair possibilidade de experimentos que apresentam apenas dois resultados, que chamamos de sucesso ou fracasso. Vale destacar que as observações são eventos independentes, em que o resultado de qualquer uma das provas não deve afetar os resultados das provas seguintes. Ou seja, se eu jogar, né, uma moeda para cima N vezes, o resultado da primeira vez não vai influenciar no resultado da segunda, nem da terceira, nem da quarta, por aí vai. Ok? Vamos agora, considerando que eu chamo de... Né, tem um experimento e eu vou considerar que uma ocorrência chama sucesso, outra ocorrência chama fracasso. Se eu chamar de P a probabilidade de ocorrer sucesso e Q de acontecer fracasso, certo? E elas permanecem constantes em cada tentativa, a relação entre as probabilidades P e Q vai ser P mais Q igual a 1. Ou seja, o número de sucessos, das probabilidades de sucesso, mais o número das probabilidades de fracasso é sempre igual a 1. Então, se a probabilidade de sucesso for 40%, obviamente a probabilidade de fracasso vai ter que ser 60%. Por quê? Porque 40% mais 60% dá o 100%. Ou falando numericamente, se a minha probabilidade, certo, de dar o sucesso foi igual a, por exemplo, 0,2, a minha probabilidade de dar o fracasso tem que ser igual a 0,8. Por quê, gente? Porque a soma das duas probabilidades, ou seja, P mais Q, certo? Tem que ser igual a 1, que bate com o que está lá em cima, 0,2 mais 0,8, que é igual a 1. Ok? Então tá. Então, para determinar a probabilidade associada ao fato de encontrar X eventos com sucesso em uma amostra formada por N eventos possíveis,
tem-se a equação. Então, essa equação aqui é a primeira equação onde a gente vai realmente ter que gastar um pouquinho de tempo. Vou até ver se eu consigo copiar isso aqui tudo para o nosso resuminho. O que significa isso daqui? A probabilidade, então vamos ler de novo. Para determinar a probabilidade associada ao fato de encontrar X eventos com sucesso em uma amostra formada por N eventos, então eu tenho N eventos, certo? Eu quero ver qual que é a probabilidade de conseguir encontrar X eventos. Ok? A equação que eu vou utilizar é essa. Então, por exemplo, eu tenho 10 eventos. Quero saber qual que é a probabilidade de 4 eventos darem sucesso? Então eu vou utilizar essa fórmula aqui, certo? Como é que a gente utiliza essa fórmula? A gente vai ter que lembrar um pouquinho do que vem a ser o conceito de combinação. Lá de análise combinatória, que normalmente a gente costuma ver no segundo ano do segundo grau, se eu não me engano, do ensino médio. Como é que funciona? Bom, vamos começar primeiro com essa parte aqui, ó. Esse CN, x aqui, ó. Como é que a gente chama? Como é que a gente, lê isso? A gente lê combinação de N elementos tomados x a x. Como é que a gente calcula essa combinação? A fórmula está exatamente logo abaixo aqui no nosso livro. Vamos ver se a gente consegue copiar ela. Parece que eu não vou conseguir, não. Então, é essa fórmula aqui. Vou até anotar aqui, página 111. É isso aqui, gente. É N fatorial, essa exclamação aqui, vocês vão ter que lembrar, é o símbolo fatorial, sobre x fatorial, que multiplica n menos x fatorial. O que é esse n fatorial, x fatorial e n menos x fatorial? Eu não vou voltar aqui em análise combinatória, tá? Vocês vão ter que dar uma relembrada aí, dar uma pesquisada. Então eu vou falar rapidamente. Se eu viro e falo, por exemplo, o número n fatorial, deixa eu colocar esse minúsculo aqui, n fatorial, ele é igual a n vezes n menos 1 vezes n menos 2 vezes, aí por aí vai, até chegar a 1. Então, por exemplo, se eu vir e falo, qual que é 5 fatorial? Se o meu 5 é o meu n, então eu começo com 5, vezes um número abaixo do 5, então 4, vezes, agora dois números, 3 vezes 2, até chegar no 1. Quanto que dá 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? 5 vezes 4. Pessoal, vocês não precisam fazer isso de cor, não, tá? De cabeça, não. A calculadora faz isso para vocês. Tem a função fatorial nas calculadoras mais simples, tem a função fatorial nas calculadoras científicas. 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Vezes 2, 120. Certo? Ok? Dá uns 3 segundos aí para vocês absorverem. Então tá. Então, e outra coisa, por exemplo, a gente pode, quero explicar uma propriedade importante do fatorial aqui para vocês que a gente vai usar. Imagina, por exemplo, que eu viro e falo assim, quanto que é 7 fatorial dividido por 4 fatorial? Percebam o seguinte, antes da gente sair fazendo 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dividido por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, percebam o seguinte, 7 fatorial é a mesma coisa que 7 vezes, vamos começar, né? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Certo? Beleza. Agora, olhem isso daqui.
4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Essa parte aqui que eu estou mostrando para vocês concordam que ela é o próprio 4 fatorial? 4 fatorial é o quê? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, ao invés de eu escrever 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, eu vou escrever 4 fatorial. Aí vai ficar. Então, 7 fatorial é o quê? Meu 7 fatorial. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. E eu não estou querendo dividir esse 7 fatorial por esse 4 fatorial. Se eu estou dividindo 7 fatorial por 4 fatorial, basta eu cortar esse 4 com esse 4 fatorial. Esse 4 fatorial com esse 4 fatorial. Que ele aparece em cima e embaixo. Então, se eu cortar eles, vai dar o que, gente? Vai dar... Deixa eu... Vai dar o que? Vai dar 7 vezes 6 vezes 5. Só. Ok? Essa é uma propriedade que a gente vai utilizar com uma certa frequência e vocês vão ver por quê. Tá ok? Então tá. Então vamos ver alguns exemplos aqui. Numa empresa mineira, de cada 80 peças vendidas, 50 são vendidas no próprio estado. Na venda de 60 peças. Olha só, a primeira coisa que a gente tem que identificar aqui, por que isso envolve probabilidade binomial? Perceba que ele está falando que numa empresa mineira, de cada 80 peças vendidas, 50 são vendidas no próprio estado. E as perguntas envolvem se é vendida no estado de Minas ou não vendida no estado de Minas. Ou seja, tem apenas dois resultados. Primeira característica da distribuição binomial. Ou é vendida no estado ou não é vendida no estado. Segundo, não tem como dar os dois resultados ao mesmo tempo. Se ela for vendida, não tem como ela não ser vendida ao mesmo tempo. Certo? Então, é aquele caso. Sucesso ou fracasso. A gente pode considerar, por exemplo, como sendo sucesso o fato dela estar sendo vendida no estado de Minas Gerais. Então, vamos definir assim. Vamos estudar um pouquinho mais esse exemplo. A gente vai definir assim, ó. Sucesso. Vendida em MG. Fracasso. Não vendida em MG. Certo? Então tá. Agora vamos levantar os dados. Primeira coisa, esse processo, pessoal, a gente sempre vai utilizar esse processo na hora de resolver questões envolvendo distribuição binomial, tá? Primeira coisa, a gente está querendo, né, achar a probabilidade de 6 eventos, né, no caso, desculpa, a gente dá a venda de 6 peças, ou seja, o número total de eventos que a gente tem é 6 peças, 6 eventos. Aí ele faz uma série de perguntas. Qual a probabilidade de 4 sejam vendidas por Minas Gerais? 4 ou mais? Qual a probabilidade de nenhuma peça ser vendida por Minas? Qual a probabilidade de que no máximo 2 serem vendidas para Minas? Então a primeira coisa, qual que é o número de eventos que a gente está estudando? 6 eventos. Então, olha só, número de eventos estudados. N igual a 6. Tudo bem? Agora, qual que é a nossa probabilidade de sucesso, nosso P? Bom, para a gente calcular a probabilidade, a gente tem que ter baseado no dado da questão. Está falando que de cada 80, 50 são vendidas no próprio estado. Então, de cada 80, 50 são em Minas. Então, vai ser exatamente o quê? O número de ocorrências favoráveis dividido pelo número de ocorrências possíveis. Eu tenho 50 peças. De um total de 80, eu tenho 50 que são vendidas em Minas em um universo de 80. Então, a minha probabilidade de sucesso é quanto? 0,625. Essa continha aqui a gente faz na calculadora, tá bom? Se a probabilidade P é isso, a probabilidade Q ela é sempre o quê, pessoal? É sempre 1 menos P. Né? Por causa daquela propriedade que a gente falou, que a soma de P mais Q tem que dar 1. Então, 1 menos 0,625 dá quanto? Dá 0,375. Então agora a gente tem a probabilidade de sucesso, que é 0,625, a probabilidade de fracasso, que é 0,375. Certo? Agora a gente já tem os dados então que a gente precisa.
Então vamos agora calcular cada uma das probabilidades que a questão pediu. A primeira, ela pede qual que é a probabilidade de 4 serem vendidas para Minas. Bom, então a gente vai aplicar essa fórmula daqui de cima. Então vai ser o quê? Vai ser combinação. Agora eu vou pedir para vocês me ajudarem um pouquinho, porque eu não me lembro muito bem como é que faz para poder fazer o subscrito aqui, mas vamos tentar. Combinação de n barra x. Meu n é quanto, pessoal? 6. Número de eventos total. Então, combinação 6, vírgula. Agora eu quero combinar eles quanto a quanto. O meu x, que é a minha variável aleatória nesse caso aqui, é de quanto? Eu não estou querendo calcular o meu p de x igual a 4. Não é isso que eu estou querendo calcular? Olha só, o que está pedindo é probabilidade de 4 serem vendidos para o estado de Minas Gerais. Então eu quero a probabilidade de x igual a 4. Então vai ser combinação de 6,4, certo? Vamos ver se eu consigo colocar aqui o subscrito. Consigo. Mas eu vou colocar isso depois. Fica mais fácil. E aí, vezes o meu P. Qual que é o meu P, gente? O meu P vai ser, a gente acabou de achar aqui, 0,625 elevado a x, ou seja, elevado a 4, certo? Depois eu vou colocar todos os subscritos e os sobrescritos aqui para vocês entenderem. Vezes o meu Q. Qual que é o meu Q? 0,375. Pegando tudo aqui de cima, tá, gente? Que a gente escreveu. Elevado a n menos x. Quanto que dá n menos x, pessoal? 6, que é o meu n, menos o x, que é o meu 4. Então, n menos x, quanto que vai dar? 2. 6 menos 4, 2. Então, agora vamos colocar os subscritos aqui. Isso daqui é um subscrito. Subscrito. Isso daqui é um sobrescrito. E esse daqui é um subscrito também. Certo? Ué, peraí. O que aconteceu? Por que não deu? Tô apanhando aqui, tá, gente? Vocês desculpem aí. Vamos ver se eu consigo agora. Pronto. Então, combinação de 6, tomados 4 a 4, vezes a probabilidade de sucesso elevada a 4 e a probabilidade de fracasso elevada a 2, ok? Não tem esse vezes aqui não, isso é elevado. Beleza, exatamente aqui como está escrito aqui, ó, tá bom? Então, vamos ver agora como é que a gente resolve isso. Primeiro, como é que a gente acha a... Opa, passei demais. Combinação de 6 tomados 4 a 4. Então é 6 fatorial, utilizando aquela formulazinha lá. Vou mostrar aquela formulazinha. 6 é sempre o primeiro aqui, fatorial, dividido pelo segundo, 4 fatorial, vezes o primeiro menos o segundo, fatorial também. Então, a gente pode expandir esse fatorial aqui até chegar nesse 4. Vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Tá vendo? Aí aparece fatorial tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. E essa parte aqui desse parênteses é 6 menos 4, eu vou deixar como 2 fatorial mesmo. Vai ficar como? Vai ficar 6 vezes 5 vezes... Corta o 4 fatorial com esse 4 fatorial, gente. Aí não vai aparecer mais. Vai ficar o quê? Vai ficar 6 vezes 5 dividido por 2 fatorial. Então, só pra gente mostrando aqui pra vocês, vai ficar o quê? 6... Deixa eu pegar um negócio aqui, fazer uma gambiarra pra não ter que voltar lá. Vai ficar o quê? Vai ficar 6 vezes 5 vezes 4
dividido por 2 fatorial. Quanto que é 2 fatorial? 2 fatorial é 2 vezes 1. Então não precisa de colocar 2 vezes 1, né? 2 vezes 1 é 2. Então vai dar o quê? Vai dar 6 vezes 5, 30. Vezes 4, 120. Dividido por 2. 120 dividido por 2. Opa, peraí, pessoal. Fiz uma continha errada aqui. Esse 4 aqui some, né? Eu falei que a gente corta o 4 fatorial com o 4 fatorial. Então vai ficar 6 vezes 5 dividido por 2 só. O 4 não aparece, não. 6 vezes 5, 30. Dividido por 2, 15. Certo? Que é esse 15 aqui, igual apareceu aqui. Então, a probabilidade não é essa combinação vezes esse número vezes esse. Então vai dar 15 vezes 0,625 elevado a 4, que é isso daqui, vezes 0,375 elevado a 2, que é 0,141. Tá legal? Vamos fazer essa continha aqui rapidinho? Só um minutinho. Vamos abrir o Excel aqui rapidinho. 0,6... Vou fazer essa continha aqui só para mostrar para vocês. 625 elevado a 4 e 375 elevado a 2. 0,625 elevado a 4. Tá vendo? 0,152. Eles arredondaram para 153. Por causa desse algarismo 5 aqui, certo? E o 0,375 elevado ao quadrado, não é isso? 0,14, 0,1406. Arredondou essa terceira casa aqui, então 6 fez essa 0 aqui virar 1. 0,141, igual tá aqui. E aí se você multiplicar 15 por 0,53 por 0,41, dá 0,322. Ok? Então tá. Agora que eu já expliquei para vocês o processo de resolver uma questão desse tipo, eu vou direto, tá? Probabilidade, no caso, na letra B aqui, ó. Qual a probabilidade de 4 ou mais? Gente, 4 ou mais é... Quantas são as peças no total? 6. Então, 4 ou mais, na letra B... 4 ou mais é igual 4 ou 5 ou 6. Certo? Então, a gente tem que calcular cada uma delas e somar. Lembrando que a gente já calculou a 4, né? Não precisa repetir a 4. Probabilidade de 4 peças. Para ser 5, como é que vai ser? A probabilidade de a combinação de 6 tomado 5 a 5, vezes a probabilidade de sucesso elevado a 5, que é o número, né, de eventos de sucesso, vezes a probabilidade de fracasso elevado a 1, que é o número de eventos onde vai ter que ter um fracasso. Para eu ter 5, pessoal, feitas em Minas Gerais, uma tem que estar sendo feita fora de Minas. E eu multiplico os 3 números aqui. A combinação dá isso, certo? A combinação dá esse valor, a probabilidade de sucesso elevada a 5 dá esse, e a probabilidade de fracasso elevada a 1 dá esse. E quando P é igual a 6? Muito simples, né? De x igual a 6. Combinação de 6 elementos tomados 6 a 6, que é 1, vezes a probabilidade de sucesso elevada a 6, vezes a probabilidade de fracasso elevada a 0, que vai dar 1 também. Lembrando que qualquer número elevado a 0, pessoal, dá 1, tá? Qual vai ser? 0,006. Então a gente tem a probabilidade de 4 peças, 5 peças e 6 peças. Somando os 3 números, eu tenho a probabilidade de 4 ou mais. Tudo bem? Agora a letra C. Qual a probabilidade que nenhuma das peças seja vendida? Nenhuma das peças é 0 peças ser vendidas. Certo? Se eu tenho que a probabilidade eu quero que 0 peças serem vendidas, aí eu tenho que calcular do mesmo jeito. Probabilidade de x igual a 0. Certo? Vamos lá. Então, combinação de 6 elementos tomados 0 a 0, 0 peças vendidas, vezes a probabilidade de sucesso elevada a 0, vezes a probabilidade de fracasso elevada a 6. 1 vezes 1 vezes 0,03 igual a 0,03. Ok? 0,003. E no caso da letra D, qual a probabilidade de que no máximo 2 sejam para Minas? Pessoal, no máximo 2 é o quê?
Ou é 0, ou é uma, ou é duas. Certo? 0 a gente já calculou, 1 a gente calculou do mesmo jeito, probabilidade, combinação de 6 tomados 1 a 1, eu não estou querendo, são 6 eventos e eu quero que uma seja sucesso, vezes a probabilidade de sucesso elevado a 1 e a probabilidade de fracasso elevado ao número de fracassos, 5. 6 vezes 0,625 vezes esse número aqui, que é o resultado desse cara aqui, dá 0,026. Probabilidade de x igual a 2, combinação de 6 elementos tomados 2 a 2, que é vezes a minha probabilidade de sucesso elevada ao número de eventos de sucesso, vezes a probabilidade de fracasso elevada ao número de eventos de fracasso, que vai dar isso daqui, certo? Vocês podem conferir tudo depois na calculadora. Dá 0,827. Somando esses três, eu tenho esse cara aqui. Certo? Então tudo bem. Vamos ver agora um exemplo rapidinho aqui de moeda. Uma moeda é lançada 6 vezes e quanto é a probabilidade de ocorrer em 4 coroas e pelo menos 2 coroas? 6 vezes, qual que é o número de eventos? 6. A probabilidade, pessoal, eu já sei que é meio. Na questão anterior, eles tiveram que me dar o dado, vocês lembram? De 80 peças, 50 eram produzidas em Minas Gerais. Mas aqui eu já sei que a probabilidade é meio. Então como é que eu faço? Probabilidade de x, primeiro, de ocorrer em 4 coroas. X é igual a 4. Eu estou considerando que o meu sucesso é coroa e o meu fracasso é cara. Na verdade, não faz muita diferença porque a probabilidade de ambos é meio, mas enfim. Então, combinação de 6 tomados 4 a 4, vezes a probabilidade de sucesso elevado ao número de sucessos, 4 vezes a probabilidade de fracasso elevado ao número de fracassos, 2. Deu esse cara aqui. E a questão B é ocorrer em pelo menos 2 coroas. A gente pode calcular dessa forma aqui, ó. Probabilidade de 2 com a probabilidade de 3, com 4, com 5, com 6. Pelo menos, pessoal, isso é um ponto de muita atenção. Pelo menos 2 coroas não é 2 coroas. É 2 coroas ou mais. Então pode ser 2, 3, 4, 5 ou 6. Por isso que a gente tem que calcular a probabilidade de cada um deles. Tá vendo? P de x igual a 2, 3, 4, 5 e 6. E aí somar essa galera toda aqui. Tá legal? Muito bem. Então, com isso a gente finaliza o estudo de distribuição binomial. Tá legal? Agora, a gente ainda tem mais uns 20 minutos aí para terminar a nossa aula. A distribuição normal. O que vem a ser a distribuição normal ou curva normal? Pessoal, de todas as curvas, de todas as distribuições que a gente estuda, talvez essa seja uma das mais utilizadas. Ok? Existem alguns teoremas que afirmam, né, que conseguem provar que quando a gente tem um número muito grande de eventos, a distribuição de probabilidades tende a um formato de uma distribuição normal. Por isso que ele é tão comum na área da estatística e de processos estocásticos, tá? Então vamos lá. Então beleza, tem uma explicaçãozinha inicial, essa é uma distribuição contínua de probabilidades, em que a apresentação de distribuição de frequências de uma variável quantitativa x, em geral, apresenta-se de forma de sino ou simétrica em relação à média. Esse é o formatinho aqui da distribuição de probabilidade, ok? Por isso que a gente fala que a gente fala que ela é simétrica, porque a parte da esquerda dela é igual à parte da direita, ok? Ela também recebe o nome como distribuição de Gauss, Laplace ou Laplace-Gauss, pois eles foram os matemáticos que contribuíram para o desenvolvimento da mesma, tá bom? Então vamos entender quais são as características dela. Ela é simétrica em relação à média, ou seja, quando eu tenho uma distribuição normal, esse ponto central aqui dela aqui, ó, é a média, ok? Então quando eu viro e falo, a média de alunos que... Bom, a nota média de alunos de uma determinada turma foi 60%. Qual que seria a melhor distribuição de probabilidade que a gente estaria considerando nesse caso? Poderia ser uma distribuição normal, e se a média fosse 60% ou 60 pontos, esse número 60 estaria exatamente aqui em cima, tá? Aqui em cima. Beleza. Então, a distribuição é simétrica em torno da média, a curva não chega a tocar o eixo das abscissas, ou seja, tanto aqui o desenho ficou muito bom, né? Mas a curva, ela vai vindo tanto para a esquerda quanto para a direita, ela nunca chega a tocar o eixo das abscissas. Ou seja, nunca vai ter um número, pelo fato dela ser contínua, nunca vai ter uma frequência zero para uma determinada probabilidade. Certo? Vai se aproximar de zero, mas ele nunca vai ser zero
Exatamente, entendeu? Número de frequência zero em um determinado valor de variável. A área sobre a curva corresponde à proporção 1 a uma porcentagem de 100%. Então, se a gente medisse a área embaixo dessa curva aqui, a área ia ser igual a 1, tá? Então, só características, tá, pessoal? A área entre a curva de 2 pontos corresponde à probabilidade do valor de uma variável aleatória entre aqueles 2 pontos. Isso é muito interessante. Por quê? Se eu pegar a área entre 2 pontos aqui, vamos supor, eu peguei esse ponto aqui e esse ponto aqui, certo? E aí eu calculei a área entre esses dois. A área entre esses 2 pontos, ela é igual à probabilidade da minha variável estar entre esses 2 pontos. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui a nota 60 e aqui a nota 50, por exemplo, e eu calculasse a área entre 50 e 60, ela ia ser igual à probabilidade da nota da minha turma, por exemplo, cair entre 50 e 60. Tá legal? A curva normal admite uma única ordenada máxima. Ordenada, quem não lembra o que é ordenada? Ordenada é o eixo y. Então ela só tem um valor máximo aqui, ok? Situada na média, que foi o que a gente acabou de falar. A média está no ponto central, certo? E esse ponto central aqui, que está na minha média, é o valor máximo, ok? Da minha frequência. Para determinação da distribuição normal, utilizamos as chamadas tabelas de curva normal. Ok? Então vamos ver o que é uma tabela de curva normal. A figura não está muito boa. Mas o que significa isso daqui? Vocês estão vendo aqui que a curva normal, essa curva aqui, ó, está mostrando que ela tem média zero, certo? E normalmente, depois a gente vai falar, pessoal, sempre, da mesma forma que a gente sempre tem média, a gente tem também um desvio padrão. Né? Vocês lembram o que é o desvio padrão lá dos capítulos anteriores que a gente estudou? Essa curva normal aqui, o que eu chamo de curva normal padronizada, ela considera a média igual a zero e o desvio padrão igual a 1. O 1 do desvio padrão não tem nada a ver com esse 1 aqui não, tá? Algumas pessoas confundem, às vezes acham, por isso que tem esse 1 aqui. Não. Esse 1 aqui aparece aqui porque a curva normal, no eixo das abscissas, o centro tem zero, então pro lado esquerdo tem os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, por aí vai. E pro lado direito tem os números positivos, 1, 2 e 3, tá ok? Então, o importante aqui é vocês identificarem que aqui está a minha média, no centro, zero, certo? Então, pensa comigo o seguinte, pensa que eu quero calcular a probabilidade de um número, né, de 2 intervalos quaisquer aqui embaixo dessa curva. Essa minha tabela me ajuda da seguinte forma. Vocês estão vendo que a tabela está mostrando esse, vamos dizer, não é um retângulo porque tem essa parte aqui em cima, mas essa figura geométrica aqui, ó, que eu estou mostrando com o mouse, pois é, ela está querendo dizer o seguinte, se você olhar um número z qualquer aqui nessa tabela, né, para o número z aqui, onde isso daqui é a parte inteira e a primeira casa decimal, e todos esses daqui são da segunda casa decimal para frente. Se você olhar qualquer número z, o número aqui, né, seguindo essa lógica aqui que eu acabei de mostrar para vocês, a probabilidade, o número que aparecer aqui no meio vai ser igual à probabilidade do z estar entre 0 e aquele número que eu acabei de demonstrar. Então, vamos fazer um exemplo aqui rapidinho. Imagina que eu viro e falo, ó, o meu z é 0, aqui, ó, probabilidade, que probabilidade? Eu estou começando a distribuição de probabilidade normal. Vamos supor que eu falo assim, qual que é a probabilidade do z estar entre 0 e 0,625. Ok? Vamos ver. Chutei o número aqui, tá? Ó, a primeira casa decimal, esse daqui, a minha tabela mostra a probabilidade de 0 até um número qualquer. Então, no meu caso, é 0 até esse número aqui. Então, eu vou olhar esse número aqui, tá? Primeira casa decimal, 0 e a segunda, 6. Então, eu vou olhar essa linha aqui, ó, 0, 6. Tá vendo aqui, ó? Então, vai ser um desses números aqui, ó. Ok? Aí, a segunda é o quê? 2 e 5. Certo? Então, vai ser 2
Então 0,62. Acho que aqui no caso não tem, né? Acabei de ver, desculpa pessoal, não tem a terceira casa decimal. Só 0,62, por exemplo. Então 0,62. Aqui, ó. 0,6 e a segunda casa decimal 2. Então vai ser esse número aqui, ó, 0,2324. Então a probabilidade é 0,2324. Ok? Muito bem. Então tá. Mas normalmente a gente não tem esse número Z entregue tão de mão beijada, não. Normalmente, igual a gente fez nos outros exercícios, eles passam pra gente o número X. Como é que a gente transforma o número X no número Z? Através dessa equação aqui, ó. Aqui não apareceu, não ficou muito bem depois de copiar, não vou nem deixar aqui. É x menos. Quem não lembra aqui, o que é x barra? É o x médio, é o valor da média. E esse S aqui é o meu desvio padrão. Então, eu pego o valor do meu x, subtraio do meu x médio e divido pelo meu desvio padrão. Então vamos lá. Vamos ver alguns exemplos aqui. Na fabricação de barras de um doce, há variação nas dimensões e no peso, devido à deformidade nas formas onde o doce é acondicionado. O peso médio do doce, percebam o seguinte, ele já me deu um peso médio. Então, provavelmente, isso está me indicando o quê? Que eu devo utilizar a distribuição normal. Agora ele deu também um desvio padrão, o que está mais ainda, né, reforçando o fato de eu ter que utilizar a distribuição normal. Então, ele me deu a média. Esse exemplo aqui, ó, esse exemplo 1 aqui. Ele me deu a média, que eu vou escrever aqui, média. Só um minutinho, deixa eu copiar essa. Eu quero. Só para o M ficar no legal. O vídeo vai ficar gravado com um monte de espirros, né? Desculpe aí. Bom, então, a média, 900. E o desvio padrão, 50. Tá querendo calcular a probabilidade, está entre 900 e 940. Gente, percebam o seguinte, tá? Bom, vamos começar. Peso das barras de doce. Bom, primeira coisa que a gente vai achar, a gente vai escrever a probabilidade P. Eu quero que o meu X esteja entre o que e o que, pessoal? Esse zero aqui foi isso aqui. Eu quero que ele esteja entre 900 e 940. Agora eu vou transformar para Z. Se eu pegar o primeiro número, 900, e transformar para Z, como é que vai ser? Vai ser o primeiro Z, o Z1, vai ser igual essa conta aqui que a gente acabou de ver aqui, ó. X menos x médio dividido pelo desvio padrão. Meu primeiro x é 900, então vai ser 900 menos, qual que é o meu x médio? 900 também. Dividido, qual que é o desvio padrão? 50, desculpa. Isso aqui dá igual a quanto, pessoal? 0. Então meu Z1 vai ser 0. E o meu Z2, que é o segundo valor aqui, ó, vai ser a mesma coisa. O meu x, que é 940, menos a média, dividido pelo desvio padrão. Se a gente fizer essa continha, que esse número aqui, 940 menos 900 dividido por 50, vai dar 0,80. Certo? Então, olha só, a probabilidade de x está entre 900 e 940 é a mesma probabilidade de z está entre 0 e 0,80. Por que eu fiz isso, pessoal? Porque a minha tabelinha lá de probabilidade, ela me dá os valores de z, ela não me dá os de x. Por isso que eu tenho que fazer essa transformação de x para z. Certo? Então, agora eu já tenho os valores de z. Então, perceba o seguinte. Um valor de z meu está aqui no zero.
O outro valor de z está no 0,80. Então, eu quero achar o valor dessa área aqui, ou da probabilidade. Então, a gente vai olhar o quê? Vai olhar onde está o 0,80. Porque se eu olhar o 0,80, ele me dá exatamente a área do 0 até o 0,80, que é o que eu quero. Então, vamos lá, 0,80. Dá aqui 0,8. 0,2881. 0,2881. Tá vendo? Vamos de novo. Olhei aqui no 0,80, 0,8. Aí a segunda casa é o quê? 0. Então vai dar 0,80. Que vai ser esse número aqui, ó. 0,2881. Ok? Vamos ver mais um exemplo aqui. Agora eu quero entre 880 e 900. Quando eu calcular os valores de z, agora eu vou querer essa probabilidade aqui. 880 e 900. Quando eu calcular os valores de z, pessoal, os valores de z vão dar, vai dar esses aqui, ó. Z1. Na verdade vai ficar assim. Em z vai ficar o quê? Vai ficar 0,40 menor que z menor que 0. Então perceba que menos 0,40, desculpa. Quando a gente fizer a continha, esse número aqui de x vai virar esse daqui de z, e esse número aqui de x, a gente vai calcular até lá em cima, vai virar esse de z. Só que, pessoal, a tabela não dá de um número negativo até o zero. Mas se eu quero 0,40, o menos 0,40 meu estaria aqui, como a tabela, como essa figura é simétrica, a probabilidade de menos 0,40 até o zero é a mesma de 0 até 0,40. Então, ao invés de eu olhar o menos 0,40, eu posso ignorar esse sinal. Então, eu olho só o número de 0,40. Que é o que o autor disse aqui. Que é o que o autor faz. Ele pega o valor de 0,40. Vamos ver o valor de 0,40 aqui. 0,1554. E está aí a minha resposta. Certo? Bom, pessoal, da primeira parte da matéria, essa que é o que eu tenho que mostrar para vocês de forma expositiva. Agora, eu queria que vocês tentassem verificar, né, como é que foram feitas as resoluções dos exercícios, e aí a gente marca para a gente apenas uma aula de tira dúvidas, né, que aí a gente completa uma aula da primeira parte. Em breve eu vou fazer a aula da segunda parte para vocês, ok? Então, é isso, bons estudos e até a próxima. Um abraço.